Bom, irmãos, hoje eu queria conversar com vocês sobre esse trecho da Bíblia que fica lá em 2 aos Coríntios 9, de 6 a 15. O tema é esse: de alvos a agentes da graça de Deus. Algo aconteceu comigo, algo aconteceu com você no momento em que nós nos aproximamos de Jesus. No momento em que o Espírito começou a trabalhar, o Espírito de Deus começou a trabalhar em nós. É uma transformação, né? Lembra que Jesus falou para Pedro: Pedro, você está aí pescando, eu vou transformar você. Você hoje é um pescador de peixes, mas eu vou mudar. Você vai ser um pescador de homens, né? Vai acontecer uma metamorfose, uma transformação, uma conversão. Você vai mudar. É isso que acontece quando a gente se aproxima de Jesus. E nós começamos a seguir Jesus. Algo acontece conosco, né? Em princípio, nós somos pessoas que carecem tanto de Deus. E nós nos aproximamos de Deus porque a gente precisa dele, né? A gente só pensa assim: eu preciso de Deus, eu vou buscar Deus e eu vou para a igreja. Eu tô com uma necessidade, então eu vou lá atrás de Deus. Mas no momento em que a gente se aproxima do Senhor, algo acontece em nós. E a gente, antes, apenas alvo da graça, da ação de Deus, do favor, acontece algo em nós. E nós passamos a ser canais da graça de Deus. Agentes. Acontece algo fabuloso em nós. Muda a nossa natureza. E a gente parte, então, de simples alvos, objetivos, né, da graça de Deus, para agentes, canais, pessoas que agora são portadores da graça de Deus. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu queria fazer mais uma oração. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela vida, pelo privilégio de estarmos aqui hoje. A sua igreja que se reúne, cada irmão que veio, Senhor, atendeu ao seu chamado, Deus. Agora fala com cada um de nós, ó Deus. Cada irmão, cada irmã, jovem, adolescente. Toca cada coração, Senhor. Que nenhum de nós saiamos daqui como entramos. Nós queremos ser transformados. Toca mesmo, Senhor, no mais profundo. Alimenta a nossa fome de Ti, é o que nós pedimos, Pai, é o que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Eu trouxe o texto aqui, as coisas estão mudando, né? Vocês estão no escuro aí, às vezes eu peço para vocês lerem a Bíblia, né? Fica difícil de ler? Bom, hoje até que parece que não, né? Mas eu trouxe aqui o texto, você pode acompanhar aqui na frente, mas deixa a sua Bíblia aberta, porque depois você pode consultá-la ao longo da mensagem, né? Lembrem-se, versículo 6. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês,
eles estarão cheios de amor por vocês e por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu domínio indescritível. Aleluia. Aleluia, irmãos. Então vamos lá para o contexto. O apóstolo Paulo então escreve essa segunda carta. A grande motivação da escrita, né, do apóstolo, por que ele escreveu essa carta para aquela igreja naquele momento, é porque os cristãos lá em Jerusalém estavam passando por necessidades materiais. A igreja, os irmãos enfrentando uma dificuldade muito grande. Depois que Jesus morreu e depois que a igreja começou a acontecer ali em Jerusalém, na Judéia, Leandro, obrigado, ali na Judéia também, houve uma grande quebra ali, né, na vida social das cidades. E a igreja passou a ser perseguida mesmo, né? Os cristãos que viviam ali na região da Judéia, Jerusalém, eles foram perseguidos. Eles passaram a ter dificuldade de comprar e vender. Mas não só isso. A Bíblia também lá em Atos 2 e Atos 4, que os irmãos, eles vendiam tudo que tinham e distribuíam, né, e repartiam uns com os outros. Quem tinha muitas propriedades foi se desfazendo, porque era importante que todos fossem nutridos e todos estivessem bem, né? E a igreja, então, com muita generosidade, a igreja de Jerusalém, ela fez isso. Ela dividiu tudo que tinha, né? Se fosse hoje em dia, eles tinham dado altos dízimos, né? Você vê em algumas igrejas, o pessoal pede chave do carro, escritura da casa, sabe esse tipo de coisa, né? E eles falam assim, se você entregar tudo que você tem, Deus vai te dar 100 vezes mais. A igreja de Jerusalém fez isso. A Bíblia fala que eles colocavam aos pés dos apóstolos. Eles colocaram tudo o que eles tinham. Algum tempo depois, então, essa mesma igreja estava passando necessidade. Algum tempo depois, essa igreja ali sofreu, né? Sofreu bastante. O apóstolo Paulo, então, sabendo disso, ele começou a fazer uma grande campanha pela igreja. Olha só, o evangelho que começou a ser pregado em Jerusalém, que partiu de Jerusalém, a igreja que teve que sair de Jerusalém porque foi perseguida. Essa igreja, desses irmãos que partiram de Jerusalém em direção aos confins da terra, aquelas terras pagãs, cheias de templos a deuses pagãos, uma cultura totalmente pecaminosa, imoral, esse povo, eles antes objeto da graça de Deus, alvos da graça de Deus. O apóstolo Paulo e a igreja que começou em Jerusalém e depois lá em cima, a igreja que envia o apóstolo Paulo, a igreja... deu branco, ok. Então, essa igreja que envia e pensava assim, olha lá os macedônios, olha lá os gregos, olha lá os irmãos da Ásia, eles precisam ser alcançados com o evangelho, eles são o alvo do evangelho. Agora, algum tempo depois, esses mesmos irmãos estavam sendo agora motivados a juntarem ali muitas provisões e para enviar de volta lá para a igreja de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo ele sai, né? Primeiro ali na região da Macedônia, Acaia, depois na Ásia, pelas igrejas, dizendo que ele vai recolher muitos donativos para levar lá para Jerusalém. E por isso que ele escreve essa carta, a segunda carta aos Coríntios. Você vê que desde o começo o tema é esse, para resolver ali algumas questões. As igrejas da Ásia então se uniram para ajudar a igreja de Jerusalém, e o apóstolo Paulo escreve encorajando e orientando os cristãos de Corinto nesse ato de auxílio. Então esse é o contexto. A carta é escrita então com esse fim específico, com esse objetivo. Então a gente leu aqui, né, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo então, para encorajar esses irmãos lá de Corinto, né, fala, olha, eu vou encorajar vocês a juntar aí o máximo possível para serem generosos. Eu vou encorajar vocês a serem generosos para ajudar os irmãos lá de Jerusalém e da Judéia. E ele vai dar, então, alguns motivos para isso, né? Em primeiro lugar, existe uma promessa envolvida
em torno da generosidade. Lá no versículo 6, e também lá no versículo 10, a gente pula um pouco os outros no meio aí, mas no versículo 6 e no versículo 10. Lembrem-se, aquele que semeia pouco aqui, lá no original, é aquele que semeia, sabe, você põe a semente na mão, essa é a ideia do agricultor. Você põe a semente na mão, mas na hora de soltar a semente, você não abre a mão. Essa é a ideia. Sabe, essa ideia de o cara que é mão fechada, isso. Você está com a semente na mão. Você sabe que a semente precisa ser colocada no solo para que ela dê fruto, né? Enfim, você está com a semente na mão e você vai semear e você não abre a mão. Você fica com a mão fechada para que não caia muitas as sementes. Então ele fala, bom, o agricultor que semeia pouco, ele vai colher pouco também. E quem semeia com abundância, e quem semeia com fartura, também colherá com fartura. Existe um princípio, é uma lei natural. É assim que acontece. Se você quer colher, o que precisa fazer antes? Plantar. Não é verdade? Não é assim que acontece? Se nós não plantarmos, nós não vamos colher. Então, existe uma promessa. É certo. Se você plantar, você colhe. Se você colocar semente, a semente vai responder. Né? Como ela vai responder, a gente não sabe. Né? O agricultor, ele põe a semente. Esse é o trabalho dele. Se ele não pôr a semente, ele não pode esperar por nada. Não vai cair do céu. Se ele não colocar a semente ali, não vai haver retorno. No entanto, quem promove o crescimento é Deus. É a natureza, não é verdade? Se vai chover ou não, sabe? Todas essas coisas. Se vai fazer sol ou não, no tempo certo, na proporção certa, isso não está no controle do agricultor. O agricultor, ele põe a semente certo de que aquela semente, em contato com aquela terra, vai produzir vida. É isso. Se vai produzir muito ou pouco, né? Mas é lógico, quanto mais ele plantar, mais ele vai colher. É assim que é a natureza. E essa é uma promessa, é um princípio, é uma promessa. Se você plantar pouco, se você semear com a mão fechada, com dó, da semente cair, não é que você não vai colher, você vai colher pouco, muito pouco. Agora, se você plantar, né, e abrir a mão e soltar as sementes, todas elas vão produzir. Todas elas vão produzir. Tá certo? Não é a quantia aqui envolvida. Não é o valor, né? Muitos pastores usam esse trecho aqui para defender a teologia da prosperidade. Não é essa a verdade bíblica. Quanto mais dinheiro você der, mais dinheiro você recebe. Não é isso. Não é isso. É a ideia de que você tem na mão, aquilo que você tem na mão. No capítulo 8, se você está com a Bíblia aí, no capítulo 8, um pouquinho antes, né, versículo 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que ele não tem. O apóstolo Paulo é claro em dizer, está dizendo desde antes, né, nos outros capítulos. Não é verdade o que eles dizem. Se você não tem, dá aquilo que você não tem, porque Deus vai te dar muitas vezes mais. É mentira isso. Não é esse o princípio bíblico. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não é essa a verdade bíblica. É aquilo que você tem. É a semente que Deus colocou na sua mão. É aquilo que você tem na mão. Não é aquilo que você não tem. É aquilo que Deus já te deu. É aquilo que tem na mão. É a semente na mão. Com essa semente, não seja egoísta com ela. Não seja egoísta. Seja generoso. Coloque na terra. Não como quem vai abrir mão de algo. Não. É porque você põe na terra algo que vai produzir vida.
É isso. Você acredita na semente. E você coloca a semente na terra, não para jogar fora, não é para desperdiçar. Não, você não desperdiça. Você coloca a semente no lugar próprio e ela vai produzir fruto. Essa é a verdade bíblica. No versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. É isso. Deus é o agricultor. A gente não sabe, né, se vai chover ou não. A gente põe a semente. Aí ele fala que o Deus soberano, essa ideia cristã muito verdadeira de que o crente vive em meio à presença de Deus, se relacionando com Deus. Tudo que acontece na vida do cristão tem a ver com a permissão e a vontade de Deus, propósito de Deus. Ele entende bem isso, esse andar junto, essa parceria. Então, você põe a semente e Deus garante, Ele garante o resultado. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade bíblica, essa é a promessa. Plante. Com o que você tem na mão, plante. E você vai colher. É lógico, o apóstolo Paulo está dizendo isso dentro do contexto da oferta que os irmãos de Corinto iam juntar para ele mandar para os irmãos que estavam passando necessidade lá em Jerusalém. Versículo 7 fala de um princípio também. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não existe uma quantia, né? A gente já falou antes que aquilo que você tem na mão, mas o apóstolo Paulo está falando para os irmãos, olha, pensa bem antes, ora sobre isso, não faz nada impulsivo, nada sem pensar, não. Conforme você determinou no seu coração, conforme você pensou, planejou, faça isso. Faça isso. Não com pesar, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Essa relação do crente com Deus, com a presença de Deus, né? Eu tenho vivido essa experiência. Eu falo daquilo que realmente eu tenho vivido. O Senhor nunca me deixou na mão. Jamais. Jamais me deixou na mão. Essa parceria, eu acordo tranquilo, em paz. Eu sei que eu tenho que correr atrás, eu sei que eu tenho que trabalhar, mas eu sei que eu preciso fazer, né, as coisas e dar os pulos, né, como se diz aí. Mas Deus ama quem dá com alegria. Relacionamento íntimo, próximo, afetivo, né? De Deus com as pessoas que amam dar, que determinam no seu coração, que se veem com a mão cheia de sementes. Não é só dinheiro, né? Não é só a provisão, não é só. Trata-se de vida, trata-se de tudo, mas também trata-se de dinheiro, também trata de provisões, né? Porque esse é o tema central aqui envolvido. Existe esse princípio, não por obrigação, não para você trocar por algo. Não. É com esse sentimento de alegria, de quem determina no coração, porque entende que Deus colocou sementes nas suas mãos. Sementes com grande potencial de desenvolver e de produzir a 100, a 1000, a muitos e muitos. Uma grande proporção. Né? Não é só dinheiro, né? Jesus mesmo, lá em Mateus 10, 42, ele diz assim, se alguém der um copo d'água, se você, aquela pessoa que der um copo, que seja um copo d'água, para um dos meus pequeninos, os meus discípulos, ele fala assim, Jesus, eu asseguro que esse
que deu o copo d'água vai ter a minha recompensa. Eu vou recompensar. Essa é a garantia de Jesus. Lá em Colossenses 3, 23, 25, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Não façam para os homens, façam para o Senhor, não para os homens. Deus ama quem dá com alegria, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. O homem planta, ele colhe. O que você fizer com aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai colher. São sementes. São sementes. Aquilo que Deus, essas provisões que Deus tem fartado, né? Tem dado, que tem sobrado lá na sua casa, são sementes. Você pode usar para o bem ou para o mal. E você vai colher. Você vai colher. Aquilo que você planta, você vai colher. Essa é a garantia. Mas quem planta em amor a Deus, quem planta porque ama, quem determina no seu coração, e por isso faz com alegria, porque, sabe, a gente fica alegre, porque nós somos motivados, né? Porque algo muito, muito bom nos tocou, ou a gente se vê em volta de algo muito bom. É isso. Então, quando eu me vejo e eu percebo que Deus me deu sementes, e eu sei que eu posso plantar, e eu sei que eu vou colher muitos frutos, eu faço isso com alegria, porque eu faço isso olhando lá na frente, e conforme eu determinei no meu coração, então eu planto. Tá certo, gente? É um princípio, é um estilo de vida, é um estilo de viver. No versículo 8, é Deus, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, eu gosto desse trechinho, né? Toda a graça vai ser acrescentada. Não é toda, é muita, né? Muita coisa. Toda a graça vai ser acrescentada. Deus é poderoso, Ele garante. Toda a graça vai ser acrescentada. Quem garante é o Senhor. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Assim, você não vai dar além daquilo que você precisa para a sua vida. Não é. Porque o Deus de toda graça, ele é soberano, sabe? Essa ideia de Deus que está trabalhando no mundo. O dono do mundo não é o mercado financeiro, o dono do mundo é o Senhor. Existe uma rebelião, né? Existe uma guerra contra Deus, essa é a verdade. Mas Ele é o verdadeiro dono, e Ele está trabalhando, e Ele garante, Ele vai prover de muita graça, toda a graça, prover de toda a graça, aquele que tem no seu coração a alegria de colocar a boa semente no chão. Ele vai prover de toda a graça. Toda a graça. Não vai ficar faltando nada. Não vai ficar faltando nada. Para que você em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as suas, todo tipo de ação, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo aquilo que já te é necessário, você transborde. Transbordar, sabe? Tem a ver com você ter mais do que você precisa. Porque muitas pessoas ao nosso redor não têm. Essa é a verdade bíblica. Eu estou falando de dinheiro sim hoje. Estou falando de você se ver como um dispenseiro da graça de Deus. Não é dar dinheiro para a igreja, é isso que a gente vê aqui. Não é colocar o dinheiro numa instituição, não é isso. É você se ver como alguém que vai dividir a bênção de Deus, né, entre as pessoas. E o Deus soberano garante que Ele vai prover você de toda graça, para que você de todo jeito, em todo tempo, em todo momento, para que você transborde em tudo. E que aquilo que sobra em você atinja outras pessoas e outras pessoas. É um estilo de vida. Essas pessoas são generosas, não essa generosidade interesseira. Eu faço porque eu vou comprar uma salvação. Eu dou porque eu quero um emprego. Eu faço porque nada disso. Nada disso. Esse é o tipo de coisa que só vale para quem é crente de verdade.
É o tipo de coisa que não dá. Você ensina isso para as pessoas aí fora, elas brilham, né? O olho, fala, opa, agora eu vou ficar rico. Investi 1 e vou ganhar 100. Pronto. Melhor investimento, né? Melhor que o Bitcoin. O Bitcoin já não é lá essas coisas, né? Mas é melhor, eu vou investir aqui que eu vou ganhar muito mais. Mas não, isso aqui é coisa para crente. Isso aqui é coisa para quem ama a Deus, para quem se relaciona com Deus, para quem vive com Deus, para quem já se vê com a mão cheia de sementes. Um grande potencial de produzir muita vida, é isso. É coisa só para gente grande, é só para crente isso aqui. As pessoas ficam pregando isso aí na televisão. Isso está fazendo mal para muita gente. Está errado. Está certo, gente? Nós estamos aqui entendendo que Deus, né, o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos de Corinto, sejam generosos, sim. Se vejam tão abençoados pela graça de Deus. E aquilo que sobra em vocês, Deus vai multiplicar de tal forma. É um estilo de vida, o estilo de vida daqueles que creem. E a consequência aí no versículos 11, do 11 ao 13. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros vão louvar a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. O Deus de toda graça, em todo tempo, de todo jeito, vai fazer com que vocês sejam enriquecidos de todas as formas, para que vocês sejam generosos. Por que Deus enriquece alguém que entende por que ele está aqui nesse mundo, um filho de Deus? Por que Deus prospera alguém, né? Um servo amado, um filho que ama a Deus? É isso, ele quer abençoar não só essa pessoa, não só essa família, mas ali todos quantos esse transbordar, né, alcançar. É algo muito bonito, uma consequência. E aí a gente termina na fonte. Aquele que antes se via um alvo, eu preciso só de Deus, eu venho pedir, eu só preciso, eu não tenho nada para oferecer. De repente agora se vê tão abençoado, transbordando. Ele tem muito mais do que ele precisa, muito mais. Mas ele começa a enxergar que ele tem na mão, né, um grande potencial de vida. E ele vai fazer isso, conforme determinou no seu coração. Ele faz isso com muita alegria, ele planeja, ele olha, que nem o agricultor faz. Eu vou plantar aqui, 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 aqui. Isso vai dar fruto. Isso vai dar fruto. Eu vou plantar e eu olho para essa semente, mas na minha cabeça eu já imagino o pé com frutos. É isso. Conforme determinou no seu coração. Né? Aí ele fala, não é questão de dinheiro, fala assim, Deus vai enriquecer vocês de todas as formas. Às vezes não vai ser com dinheiro, conforme aconteceu com a igreja de Jerusalém. Eles não ganharam dinheiro de volta. É uma igreja que ficou pobre. Né? A igreja da Macedônia, se você voltar um pouquinho aqui, né, nos primeiros capítulos dessa carta, você vai ver que o apóstolo Paulo ele elogia muito a igreja da Macedônia, aquelas cidades lá do norte da Grécia, porque eles eram muito pobres. Eles eram muito pobres, mas eles deram do que eles tinham e além do que eles tinham. E o apóstolo Paulo então começa a olhar isso, né? De repente aqueles irmãos pagãos, alvos da graça de Deus, agora estavam ali conscientes de que eles eram dispenseiros da graça de Deus, dividindo daquilo que Deus tinha dado para eles. E aí o apóstolo Paulo fala que essa semente, ela vai produzir tanta vida. Ela vai, não é uma coisa que vai ficar ali, mas ela vai explodir em vida. Tem um grande potencial de mudança, de transformação de mundo. E foi isso que aconteceu. Aquele mundo foi mudado, irmãos. Foi transformado. O Império Romano, o poderoso Império Romano ruiu diante da igreja.
desses irmãos que se viam tão abençoados e eles dividiam tudo que eles tinham, daquilo que lhes sobrava. Não por obrigação, não porque alguém mandava, não porque alguém determinava, não para trocar por nada. Negativo. Porque eles se viam agora agentes da graça de Deus. E tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que essa pessoa faz, esse crente faz, ele entende que é uma semente plantada e vai produzir vida. Esse é o desafio para nós hoje. Amém, gente? Olha só, você tem sido alvo da indescritível graça de Deus em sua história? Lembra? Deus já te deu alguma coisa? Você foi abençoado? Pensa aí agora rapidinho. Você foi abençoado? Você foi alvo da graça de Deus? Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando para você pensar em todas as áreas, né? A forma como o Evangelho chegou até você, a forma como a salvação alcançou o seu coração. Você tem sido alvo da graça de Deus? Você consegue identificar um momento, um fato, né? Pensa aí naquele momento que Deus te abençoou. Você fala, foi Deus, foi a mão dele, ele me deu, foi ele que me deu. Então, é isso, meu irmão. Então você está pronto para deixar de ser o alvo, para ser agora um agente, um dispenseiro. Esse é o convite que Deus faz para você hoje. Amém? Vou orar com você agora. Baixa a sua cabeça aí onde você está. Fala assim para Deus, olha, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui tão grato. Sou tão grata ao Pai por tudo que o Senhor já me deu. Me sinto tão abençoado, tão abençoada. De todos os jeitos, né? Em todas as dimensões, em todas as formas, o Senhor tem me abençoado. Em todas as áreas, o Senhor tem me abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me alcançou. E o Senhor usou a vida de tantas pessoas generosas para me alcançar. Agora, Pai, eis-me aqui, com as sementes que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Abençoa, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, com aquilo que o Senhor me deu. Pode até parecer pouco aos olhos de muitas pessoas, mas é a poderosa semente que o Senhor colocou nas minhas mãos. Fala assim para Ele, Senhor, eu consagro ao Senhor. É teu, é teu, é tudo teu, Senhor. Determina no seu coração, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou dedicar, esse ano eu vou plantar, vou plantar no teu reino, Senhor. Os recursos que o Senhor tem me dado e tem sobrado, o tempo que o Senhor tem me dado e tem sobrado, a vida que o Senhor tem me dado e tem sobrado, eu vou plantar, eu determino no meu coração. Eu planto porque eu sei que eu vou ter retorno. Fala isso para o Senhor agora. O Senhor garante que o Senhor vai me enriquecer de todas as formas. Senhor, eis a tua igreja, Pai, diante da tua palavra. Senhor, eu clamo agora que o teu santo e divino Espírito esteja trabalhando em cada vida, em cada mente, em cada coração. Conduza a tua igreja à verdade, Senhor. Na prática, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas generosas, profundamente generosas. E que vão, Pai, através das coisas que nós fizermos, através das coisas que eles fizerem, vão produzir muita adoração a Ti, ó Deus. Muito louvor ao Senhor, muita gratidão ao Senhor. É o que nós clamamos, é o que eu peço, ó Deus. Toca, Senhor. Cura, salva, liberta. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de
você todos os dias.